Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. No nosso último encontro, nós conversamos a respeito de foco, de como manter o foco. Hoje eu queria conversar mais a respeito de escolhas, do paradoxo da escolha. Existe um dogma na sociedade industrial ocidental que diz que para a pessoa ter mais qualidade de vida, mais aumentar o bem-estar da pessoa, é importante investir em liberdade, porque a gente considera a liberdade uma coisa positiva, uma coisa boa. E para que isso seja possível, para maximizar a liberdade da pessoa, é preciso maximizar as suas escolhas, as suas possibilidades de escolhas. A questão é que quanto mais escolhas nós temos, mais angústias parece que as pessoas vivem. E existe um livro chamado Paradoxo da Escolha, que o autor fala muito bem a respeito disso e da angústia que ele sentiu quando ele foi comprar uma simples calça jeans. E quando ele chegou na loja, as várias opções de slim, de solta, de lavada, fez com que ele vivesse uma angústia. E isso quando a gente fala de uma compra simples. Mas no dia a dia, se você vai seguir determinada profissão, se você vai casar naquele momento, se você já vai começar a ter filhos, se você espera um pouco mais, como as várias escolhas que hoje a gente tem, com a tecnologia, com todas as possibilidades, ela ao invés de trazer mais bem-estar para as pessoas, essa liberdade de escolha, na verdade tem gerado pessoas mais angustiadas. E falar sobre isso hoje é muito especial, porque hoje nós temos aqui nos estúdios uma pessoa que teve que fazer várias escolhas. E possivelmente ele sentiu angústia em alguma delas. Porque especialmente quando a pessoa tem várias qualificações, e ele é uma pessoa de alta performance e tem êxito em várias áreas, vários papéis sociais que ele desempenha, certamente ele tem muito a falar a respeito disso. Por isso eu tenho a grata satisfação, uma honra ter aqui nos nossos estúdios, no programa Alta Performance, o campeoníssimo Célio Renê. Tudo bom, Carla? Célio. Prazer, tudo meu. Bom demais ter você aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Tenho acompanhado aqui algumas entrevistas, é muito bacana o trabalho que você tem feito, dado voz a pessoas que realmente têm muito a contribuir para a sociedade. Então isso é muito importante. Bacana. A gente sempre convida pessoas assim pessoas de alta performance, porque eu acredito que são pessoas que podem passar informações, né? E as pessoas que estão assistindo, às vezes, terem alguns insights. E muitas vezes, as angústias que às vezes a gente passa por dificuldades que a gente acha que é único, mas tem tantas pessoas passando por essas mesmas situações, né? Claro. E a gente vê E no mundo de tanta informação, ter informação de qualidade é difícil. É verdade. No meio, né, da internet, onde você tem informação com tantas coisas, ver um programa como o seu, que dá voz e vez a pessoas que têm o que dizer, isso colabora para a sociedade de um modo geral, é muito importante. Bacana, Célio. Olha só, você é uma pessoa que tem formação, você é professor universitário, professor de escola fundamental também, dirigente, né, de federação esportiva, atleta de altíssima performance, campeoníssimo de kata, de comitê, com medalhas do Campeonato Mundial da WKF, nos Jogos Pan-Americanos também, sul-americano, brasileiro, né, vários títulos. E, além disso, você seguiu uma carreira na Secretaria de Esporte com programas que foram muito importantes, como Compete Brasília, Boleiros, né? Como que foi para você entrar nessas escolhas todas, né? Como deve ter sido difícil para você em vários momentos. E você ainda tem formação na educação física e você também é jornalista. Tem formação como jornalista, em comunicação também. Uhum. É muita coisa, né, Célio? E ainda é empresário também, né? Ainda tem uma participação, assim, né? Realmente, são vários lados aí, né? E aí, como você introduziu no começo do programa, da questão das possibilidades e da angústia humana.
Alguns autores, né, algumas correntes filosóficas dedicaram muito a esse tema, né? O existencialismo de Sartre, Kierkegaard, né? E aí a possibilidade humana, a angústia humana vem muito gerada pela sua possibilidade que você tem. Quanto mais possibilidades, talvez maiores as angústias, são as angústias. Quando você não tem esse universo, você talvez não enfrenta essa dificuldade. E vivemos num mundo midiático com infinitas possibilidades. E aí há uma possibilidade de entre você, nesse universo, você não ter foco em nenhuma delas, né? Então é muito difícil. E aí, escolher e ainda manter o foco naquela escolha, né, naquela escolha. Porque a angústia de você, quando você escolhe por uma coisa, você deixou de escolher várias outras. Né? Com certeza você vai abdicar de outras. E aí eu acho que a formação que eu tive, ela foi essencial em todas as decisões, em todas as passagens profissionais, afetivas, amorosas que eu tive na minha vida. Eu acho que a família tem uma colaboração muito grande nesse aspecto. Mas eu acho que a luta e que a arte marcial, ela me ensinou várias coisas. E eu acho que essa base que eu tive no meio da arte marcial, da luta, a formação, o professor que eu tive, né, que foi o mesmo seu, o professor Testa, um antropólogo, então acho que foi muito decisivo nas demais etapas da minha vida. Então são muitas coisas, mas eu acho que no meio de tantas decisões, sempre tentei não perder o foco, o centro do que eu quero, de onde eu quero chegar. Porque a partir do momento que você não tem isto, começa a ficar mais difícil. Não que você vai resolver esta angústia, mas talvez você consiga lidar com ela de uma melhor maneira. Fica assim, quando não tem essa visão, a pessoa fica muitas vezes paralisado, né? E aí o maior desafio, na verdade, não é nem enfrentar aquela situação, é chegar até aquela situação. Né? Você é interessante porque a gente está tão sintonizado, a gente já começou tão sintonizado, porque a primeira pergunta que eu ia lhe fazer era exatamente como é que o karatê entrou na sua vida, né? E assim, o quanto que ele acaba influenciando essas escolhas, né? Exato, porque foi no momento da minha formação, né? Eu entrei muito jovem, uma criança praticamente, com 8 anos de idade, a uma academia de karatê. E a partir dali eu tive o contato durante 30 anos diariamente com essa prática, né? E aí, com toda uma filosofia que trabalha as artes marciais, com um professor que foi muito feliz de ter o professor Testa, que não apenas ali com a questão técnica do karatê, sempre teve uma preocupação que as pessoas se formassem, estudassem muito. Falou isso, né? E aí eu lembro assim muito, né, com uma vez eu já mais graduado ali, e aí cheguei à academia, né, estava naquela fase, eu comecei a sair, o Testa, do dia que eu voltei para casa, ele falou, onde é que você estava? Eu estava estudando, só que eu não estava estudando, né? Aí ele, não, sempre estudei, não tem desculpa para você fazer as duas coisas, tá? E aquilo mexeu muito comigo, talvez eu estava com uns 13 para 14 anos, né? E aí, naquela disciplina, né, de treinamento, de dedicação, de superação, isso foi na parte de formação do ser humano, formação como homem, então foi muito importante. E aí depois veio uma parte competitiva, né? Que é uma parte muito, talvez, restrita da arte marcial, mas que também te traz vários aprendizados. É um processo, né? Porque você é colocado em situações que você tem que se autoconhecer o tempo todo. Então, situações de prova mesmo, situações de prova. A arte marcial já tem muito isso. A competição é uma delas, mas no dia a dia de uma arte marcial, de uma academia, de um ambiente de luta, ela te traz vários elementos ali que permitem você desenvolver determinados significados, determinados sentimentos, como poucas outras práticas possibilitam. Então você vai se conhecendo ou vai se formando com aquilo, né? Então essa prática, essa vivência, ela foi decisiva em outros momentos da minha vida. Então o karatê entrou muito pela orientação familiar, meu irmão, ali a academia do Testa era perto, a gente entrou, eu praticamente sem saber o que era, mas me identifiquei com aquilo. E a partir dali, toda a minha formação e nessas passagens que eu tive na vida, elas estão sempre atreladas de certa forma a isso, né? Ao esporte de um modo geral. Né? Então, todos esses segmentos que eu passei, ou como gestor público, ou como professor de educação física, ou como empresário na área do fitness, sempre ligado ao esporte. Então, eu acho que essa angústia ela se torna mais fácil de você decidir o que você quer e também você tem mais chance de ser bem-sucedido. Não que isso vai ser uma garantia. Até pela disciplina que aprende-se a ter que a gente aprende a ter na arte marcial.
Sem né? dúvida. E a disciplina, inclusive, para a competição, né? Também. Você tem que, se você não tiver isso, Não né, consegue. você não consegue. Não. E eu acho que além dessa disciplina é você ter este propósito, né, esse objetivo. E aí você sabe, dentro desse ambiente de luta, se você quer alguma coisa, ok, eu quero. O que você quer? A partir do momento que você definiu, isso é muito importante na sua vida. Você tem que definir o que você quer. Mas lá você aprende que só você querer não vai resolver o seu problema. Não adianta você querer ser o melhor, ou você querer ter o autocontrole. Se você não praticar aquilo diariamente, você não vai conseguir. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, ali você aprende isso e você começa a transportar isso, essas habilidades, para outros segmentos e outros momentos de sua vida. Então, eu acho que foi um momento muito importante, que eu tive essa sorte de estar nesse ambiente e levar para outros momentos da minha vida, que aí a gente vai acrescentando outras, em cada lugar que a gente passa, a gente aprende um pouco também. Teve algum momento assim que você, quer dizer, vários momentos, cada decisão tem a sua complexidade e tudo. Mas teve um momento que você falou assim, poxa, talvez tenha sido uma decisão mais difícil que você tomou e que você viu esse sentido de foco, esse direcionamento que talvez o karatê tenha lhe dado? Sim, mas o momento foi no karatê, talvez um dos mais difíceis. Um processo aconteceu muito naturalmente, que era um praticante de karatê, depois passou a ser um competidor local, um competidor regional, nacional, isso foi tudo muito natural, né? E depois aí viajando o mundo por isso, e aí desfrutando de toda essa vivência, essa experiência, mas aí depois chegou o momento que horas que para. Esse momento foi muito difícil, né? E aí falou assim, bom, e agora? A gente para com isso, ainda estava num momento muito bom da minha carreira, né? Estava ali nos melhores resultados, estava com uma estrutura interessante, mas aí fala, bom, até quando que a gente vai, é muito bom, mas tem o outro lado da vida para a gente também descobrir, né? Foi um momento dos mais difíceis. E aí conversei com muita gente, e quase todos eles no mundo das artes marciais, e apesar de gostar muito daquilo que fazia acho que dentro das minhas possibilidades bem, eu tive assim, eu falei, não, fazia agora... muito bem, Célio. Fazia muito bem. Aí eu falei, bom, agora não, está na hora da gente encarar outro desafio. A gente não encarou esse, não foi, nós não superamos, não passamos, está na hora de fazer e vamos fazer outra coisa, outra proposta. E a partir dali foram surgindo vários outros desafios, né? Cito um outro, quando eu era professor, né, que sou professor até hoje, mas estava apenas dando aula, já tinha uma academia de ginástica, era sócio de uma academia, estava bastante feliz e veio um desafio, tomar café com um amigo que me ligou, né? E aí eu fui tomar café, fazia uns 5 anos que eu não encontrava com esse amigo, e aí ele chegou e falou, Célio, aconteceu uma situação, estamos aqui para nomear o secretário de esporte do Distrito Federal, ia ser fulano de tal, mas ele não pôde assumir, e eu estou te convidando, mas a minha vida era completamente diferente, era um universo, era um outro mundo, né? E aí fui pego de surpresa e eu tinha que decidir naquele café, naquele momento, naqueles 10 minutos. E aí eu acho que aquela postura de decisão ali, de você talvez não correr de decidir, é esse espírito que a gente tem, que é da luta. Falei, ok, vamos. De não evitar o combate, né? De você chegar... ver qual é a melhor posição, o melhor golpe, melhor técnica, mas você não foge da... Exatamente. E aí veio um desafio tremendo, né? Uma coisa nova, uma novidade, que aí eu acho, entre os erros e acertos, eu acho que eu passei com mais acertos. E acho que em todos os momentos de decisão, de postura, de conduta, desta formação que tive. E aí a arte marcial, as lutas teve um peso fundamental, fundamental, né? não tenho a menor tudo, dúvida. Né? Eu não tenho a menor dúvida. É impressionante como é importante para a formação. Para a formação do... Eu não sei aqui, eu quero falar para vocês que estão assistindo, que vocês podem mandar pergunta aqui pelo chat, assim que chegar o Gabriel vai me falar, porque aqui ficou conectado aqui no telefone.
E eu quero aproveitar e cumprimentar as pessoas que estão aqui. Zeisa Matildes, grande referência no Karatê. Celinho, meu abraço, amigo. Zeisa Matildes. Às vezes é de Minas Gerais. É. Tem um kata muito bacana, aluna do Rui, lá de Uberlândia. Que bacana. Um abraço. Legal, um abração para você, Zeisa, obrigada. Francisco Xavier de Oliveira. Será que é o professor Xavier? Pois, eu não sei aqui, esse negócio às vezes fica difícil de rodar aqui. Então, tem algumas pessoas ali também que estão assistindo. E vocês podem mandar as perguntas aqui, que a gente, aqui com o Célio, ele vai responder vocês. Questões de alta performance, pode mandar. Célio, fala pra gente, como é que você consegue equilibrar esses papéis sociais? Como é que você consegue equilibrar a sua vida profissional, sua vida, né, como professor e sua vida pessoal? Como é que você... Confesso que é um desafio. Eu acho que eu tenho buscado me aperfeiçoar, porque teve momentos que a vida pessoal ficou muito sacrificada. Então, hoje acredito que se a gente não tiver esse nivelamento, essa harmonia do profissional e do pessoal, você não consegue ter um equilíbrio, né? Então, tiveram passagens, aí com o tempo, com a experiência, eu acho que você consegue distribuir essas tarefas e tempo de uma melhor maneira. Não ficar workaholic, né? Na época, por exemplo, que eu falei agora há pouco da Secretaria de Esporte, tinha final de semana, assim, em um ano você ter 3, 4 finais de semana, né? É uma coisa fora do comum. E aí você começou a fugir muito do que eu tinha como ideal de vida. Trabalhar muito, porém também ter uma vida com uma qualidade. Então isso saiu um pouco do controle em determinado momento de minha vida. Fiquei trabalhando de maneira muito, né? Exagerada, entendeu? E aí depois, percebendo isto, aí eu falei, opa, vamos mudar um pouco destas questões. Aí começa aquilo, você não consegue abraçar o mundo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? E aí que é outra escolha, né? Que é uma outra escolha. Mas não dá, é impossível você fazer tudo, né? Não dá. Não dá. Então, quase que dei um passo atrás, respirei, falei, bom, o que eu quero? Né? Você vai chegando em determinado momento da sua vida, você já começa a traçar algumas coisas, fazer Na um luta planejamento. seria você sair da distância de combate ou analisar de longe para poder ver o que vai fazer, né? Tem vezes que você está lutando, não está dando certo, aí você afasta, olha. Tem hora que você está lá no embolo, vai na emoção, vai fazendo e tal. Vai fazendo e tudo, vou fazer só mais isso daqui, só mais essa tarefa, aí você vai colocando um monte de coisa na agenda. Eu já fui de colocar assim, várias listas assim, na agenda e depois ir ticando. Não dá tempo, simplesmente não dá. Não dá. As tarefas nunca acabam. Nunca acabam. E aí eu percebi que algumas coisas já não estavam sendo efetivo. Né? Ok, vou ser secretário, vou ser isso, aquilo, mas eu não consigo ser um bom filho, um bom irmão, ter um relacionamento bacana. Onde é que está o problema disso aqui? Então, aqui é essa parada para ajustar umas coisas. E aí uma das coisas que tento fazer hoje é ser mais efetivo naquilo que faço. Né? Ok, vamos fazer o que agora? Vamos trabalhar como gestor público nesse momento. Então vamos dedicar a isso, integralmente para fazer. Vamos cuidar agora do nosso relacionamento pessoal. Poxa, então vamos esquecer as outras coisas, vamos fazer isso, vamos nos entregar completamente a isso e fazer isso da melhor maneira possível. Bacana. Vamos fazer agora a nossa prática da atividade física. Então tá bom, vamos desligar o telefone, eu desligo o telefone, eu deixo ele lá, não levo ele para a sala de treinamento lá e faço aquilo, que seja minha meia hora, meus 40 minutos, eu preciso disso. Então vou fazer isso, vou fazer bem feito, porque senão você não faz nenhuma coisa nem outra. Nem malha, nem trabalha, nem se relaciona. Então é onde eu tenho me policiado para que eu consiga ter isso. E confesso que tenho tido resultados interessantes e eu acho que eu estou num momento mais harmonioso. Essa questão de monotarefa ela é muito interessante, porque a gente achava, né, que fazer várias coisas ao mesmo tempo era mais produtivo. E, na verdade, as pesquisas mostram que não é. A pessoa fica mais angustiada. Porque quando você está concentrado, por exemplo, escrevendo alguma coisa, está escrevendo um texto, e aí você para atender alguma coisa no WhatsApp que é completamente diferente do que você está fazendo. Você tira completamente o foco daquilo e você gasta uma energia naquilo ali.
Sim, para depois enorme. você voltar Aí você já aquilo ali, perdeu. você já perdeu e você perde em produtividade. O tempo teu não corre tanto. Não corre tanto. E aí você Interessante. trabalha pra caramba, acha, mas o resultado não é tão eficaz. É. Aí o que está acontecendo, né? Você vai em bola e não... Eu ouvi um texto falando do ex-presidente Obama, falando que ele não escolhe a roupa que vai pela manhã, porque ele deixa isso para uma pessoa resolver, porque ele fala assim, olha, cada decisão minha envolve milhões de pessoas e muito dinheiro, muitos dólares, e eu não quero perder energia com isso. Então, assim, o que vai comer e roupa e tudo é interessante, né? Sim. Porque, por isso que tem várias pessoas que fazem agenda no dia anterior, na noite anterior, para de manhã não ter que tomar essas mínimas decisões, né? Sim. E aí, dentro disso, também a gente pode contar com pessoas, né? Tem muitas pessoas capazes. E às vezes a gente fica na ilusão que nós que vamos fazer melhor. E muito pelo contrário. Às vezes, quando você começa a gerir pessoas, talvez, e aí quanto maior o processo, maior a sua responsabilidade, maior vai ser o poder, o reflexo da sua decisão, mas muitas vezes você não vai ter tempo para fazer uma análise mais profunda. Porém, você tem que estar com pessoas do seu lado que tenham condição de fazer isso para você. Então aí é você ter a capacidade de gerir pessoas e equipes para trabalhar, para te ajudar nesse processo, que não é fácil. Mas você tem que, talvez, aí tentar descobrir as habilidades dessas pessoas para te ajudar a conquistar o seu objetivo. Porque aí você consegue fazer muita coisa, mas no momento certo e passando a mensagem certa e a pessoa te ajudando e você conferindo. Agora você falou como um líder, Célio. É um líder também, né? Sem dúvida, né? Olha, aqui tem os competidores da F, Marcos Vinícius e Maria Eduarda. Somos karatecas, temos 14 e 12 anos. Como atingir a alta performance e manter? Temos um alto rendimento nas competições que participamos, porém a falta de patrocínio nos impede de participar de alguns. Adoramos vocês. Bacana. Você responde aí para eles, Célio. Como atingir, temos 14 e 12 anos, como atingir alta performance e manter? Temos um alto rendimento nas competições, porém falta, ele está falando de patrocínio agora, né? São dois jovens, né? Dois jovens aí de 14 e 12 anos. Eu sempre gosto de falar dessa alta performance, que extrapolando um pouco apenas a parte da competição esportiva. Sim. Né? Eu acho que se tudo que você fizer, você pensar em fazer da melhor maneira possível, e aí as artes marciais nos ensinam muito bem isso, que é o do das artes marciais, é o caminho, você gostar desse caminho de você se aperfeiçoar a cada momento. Então, para esses dois jovens, acho que é você procurar sempre melhorar, sempre se aperfeiçoar, né? Da melhor maneira, se dedicar, treinar, tudo isso. E aí vem uma outra questão que é estrutural do nosso país, que é a questão dos patrocínios. Isso não é fácil, é um desafio muito grande. Hoje existem alguns projetos, algumas situações, algumas pessoas, aí tem que saber qual é o caso específico, não é fácil, é uma situação difícil, ainda mais nesta idade, né, para resolver todas essas pendências, mas o que eu posso dizer é não desistir e tentar sempre fazer o melhor. É isso aí, essa é a dica aqui do nosso campeoníssimo Célio para vocês, viu? Outro... Aí tem outras pessoas aqui falando, à medida que for entrando também aqui, aparecendo, vou falando mais. A gente estava falando agora de escolha e você falou agora das decisões das pessoas, você tem equipe também. Eu falei que você falou como um líder agora, né? Porque essa questão da gente aprender a descentralizar as ações que outras pessoas podem fazer, né? Se outras pessoas podem fazer, a gente não precisa fazer. A gente, na verdade, nem deve fazer para que a gente possa focar naquilo que a gente é bom, né? E às vezes o resultado é melhor, né? Às vezes a gente pensa que nós vamos fazer melhor, não. E aí, por exemplo, eu sempre gostei muito de trabalhar tanto com as pessoas com mais experiência, que traz uma riqueza muito, muito grande no saber de vida, e com os jovens que traz uma outra experiência e uma outra expertise. Não adianta eu querer competir com jovens desses aqui, de informática, não adianta. Eu tenho que aproveitar o que ele tem de bom. Falar, me ajuda nisso aqui, como é que faz isso? Na verdade, tem que perguntar a ajuda dele. Eu vou trabalhar com a rede social, quero fazer isso aqui e tal, como é que faz isso? Eu não vou saber, ele vai saber muito melhor do que eu. Mas agora, com um pouco mais de experiência, talvez a gente possa conduzir esse jovem de uma melhor maneira. E talvez uma pessoa com mais idade vai nos orientar também para o caminho mais certo.
Então, eu acho que nessas decisões, esse acúmulo de ações que você desenvolve, ouvir os outros e aproveitar as experiências e aprender com os outros, também ajuda você conseguir fazer muitas coisas. Na verdade, né? Juntar essas expertises aí para a gente ter um resultado melhor no final, né, Célio? Eu queria que você falasse para a gente o quanto, você falou do quanto que o karatê influenciou as suas escolhas e tudo, e eu queria que você falasse assim, o que é ser um karateca? Bom, isso aí envolve uma amplitude bastante grande. E aí, fazendo aqui uma observação, nós temos participado, inclusive, bastante debates, discussões, do que é ser lutador de arte marcial ou luta. Hoje a academia usa mais o termo luta, né? As artes marciais utilizam artes marciais, outros esportes de combate. Eu prefiro colocar isso de uma maneira mais ampla. Esporte de luta, arte marcial, combate, eu acho que você amplia o universo. E aí nós temos uma polêmica muito grande, né? E temos diversas correntes que pensam, não, a luta, o que é a luta, qual é a diferença da luta para um esporte convencional? E aí temos essas linhas de pensamento. E aí eu tenho feito algumas observações porque que eu acho que as lutas elas têm algumas diferenças de outras práticas corporais, né? E aí tem sido um desafio muito grande, principalmente conversar com uma corrente da academia brasileira. As publicações hoje na linha de arte marcial tem uma corrente que vem muito preocupada e muito focada com a parte esportiva. Né? Você pega as competições esportivas, você pega o karatê. O karatê esportivo hoje é assim, você permite isso. Que é só uma parte da arte muito marcial. Pequena. Muito pequena. É muito pequena como isso. Você já falou antes, é bem pequeno. É muito pequeno. Nós temos um outro leque, e aí começa uma classificação, começa a divisão, e eu venho de uma outra corrente. Né? Uma outra corrente que enxerga essa arte marcial como um todo. E aí nessas nossas pesquisas, alguns autores nos chamaram a atenção. E realmente, hoje no Brasil, poucas pessoas escrevem sobre esse outro lado qual eu me identifico como arte marcial. Por exemplo, e aí a academia, normalmente por um trabalho, para doutorado, ele tem um prazo. Você só pode pegar as publicações dos últimos 5 anos, tem toda uma regra que as artes marciais não seguem essa lógica. É o contrário, a academia, para entender a arte marcial... Ela tem que buscar lá atrás, buscar lá atrás. Por exemplo, há uma identificação de como eu me enxergo como lutador, a arte marcial que eu a ela está muito mais próxima ao que Sun Tzu escreveu antes de Cristo, a que Miyamoto Musashi escreveu na época do feudalismo, do que as publicações, algumas recentes, voltadas nessa parte esportiva das lutas e artes marciais. Pode desenvolver mais essa ideia que está muito bom. Desculpa se eu estou até andando muito. Pode, nós temos tempo, e as pessoas querem te ouvir. Não, é porque eu estou dizendo isso, porque como é você definir como karateca? Para entender o que é ser karateca, para você falar isso para uma pessoa que nunca teve oportunidade de viver esta prática, dificilmente ele vai perceber isto. Até porque esta prática ela é muito desenvolvida no fazer, é no dia a dia. Então não existe se você quer ser um lutador, se você quer aproveitar esta filosofia e esses conhecimentos, é dedicação dentro daquele ambiente, é do treinamento. Que ali você vai viver emoções, sentimentos, e aí tem uma questão da arte marcial que eu acho fundamental, que é a questão da autodefesa. Se uma arte marcial perde esse sentido da autodefesa, ele vai perder uma das maiores riquezas que ela tem. Então, eu me enxergo dentro dessa arte marcial com essa característica, que ela vai envolver esse desenvolvimento do homem em todos os seus sentidos. E essa vivência você vai ter que passar no dia a dia dentro de um tatame, dentro de um dojo. É impossível você conseguir aprimorar e desenvolver esses sentidos se não for nesse ambiente de luta. Fazendo, treinando, se colocando à prova, lutando. Não existe outra forma. Então, para as pessoas entenderem que para nós conversarmos que somos da luta e arte marcial, é um discurso muito comum e muito fácil de entender. Mas se a gente levar para uma outra corrente, né,
as pessoas podem cair e falar, não, isso é a prática de uma atividade física comum, e já até teve debate no Brasil, e ainda tem muito grande, não, a educação física, o professor de educação física estaria apto a dar uma aula de luta e arte marcial. De arte marcial. Que é um absurdo, que são conhecimentos diferentes. Eu sou professor de educação física, adoro, Sim. tem muita riqueza nesse conhecimento, mas é completamente distinto dessa atividade que se desenvolve num dojo, que se desenvolve numa roda de capoeira, que se desenvolve num ringue de boxe. Essa pesquisa desse autor que eu lhe falei é de um boxe, é um antropólogo que faz uma pesquisa de campo numa academia boxe. de boxe. Ele é? 3 anos treinando. Então ele é praticante de boxe também? Ele não era. Ele era um era. antropólogo que vai para uma universidade nos Estados Unidos e ele quer entrar no gueto para as questões raciais. Uma maneira que ele entra por meio do boxe. Por meio do boxe. E aí ele começa a vivenciar tudo isso e aí ele faz toda uma pesquisa, vai relatando esta vivência. E aí, em determinados momentos, tem essa linha de pensamento que eu acredito muito, entendeu? Aí é de você pegar essa arte marcial, você viver essa arte marcial, que naquele ambiente ela vai produzir, ela tem a possibilidade de desenvolver sentimentos que nós temos aí os mais profundos, inclusive os mais primitivos. Porque numa sociedade comum, todos nós temos esse sentimento, mas a gente não pode soltar, até porque nós temos que viver. Mas em determinado momento você percebe um jovem, ele sai do descontrole. Sim. Né? Por que esse jovem saiu? Talvez ele não teve a oportunidade de se conhecer. Num ambiente marcial, onde ele é colocado talvez ao extremo da prova, do medo, da raiva, ele tem a possibilidade de conhecer esses sentimentos, de viver esses sentimentos através do seu corpo, de sua mente, de todos esses seus sentidos e fazer ali uma interpretação. E ele precisa ter esse conhecimento, experimentar isso para poder saber dominar suas emoções, saber qual como é a reação, lidar, na verdade, nem dominar, lidar com a emoção. Aí você pega um jovem de uma determinada comunidade, né, ele com 15 anos, 16 anos, descobrindo o mundo com uma questão hormonal toda, ele nunca teve oportunidade de encontrar o outro jovem de outra comunidade. Aí eles se encontram num baile. Aí o bicho pega, sai todo mundo se matando e acontece uma série de possibilidades. Muito provavelmente, se esses dois jovens se encontrassem com toda esta fúria, mas colocassem num ambiente de luta... De artes marciais, E com um ambiente de combate, um ambiente controlado, eles iam viver essas experiências. E aí você tem diversas técnicas para eu colocar. Eu tenho certeza que esses dois jovens iam sair de lá com outras vivências e eles se conhecer. O problema é que ele não se conhece. Aí com medo, ele pode ter milhões de coisas, inclusive dar um tiro no outro, pode fazer... E nesse outro ambiente, esse ambiente de combate, esse ambiente monitorado, eles poderiam se tornar grandes amigos até. Que acontece muito. Que acontece muito, porque você passa a admirar aquele combatente, né? Sim, que aí é um outro lado, que na verdade você, quando confronta com alguém que tem o mesmo nível seu ou que é melhor que você passa a agradecer, você começa a aprender com ele, ele te deu a oportunidade de crescer e você sabe que você precisa deles, né? Então você começa a admirar, fala, pô, aquele cara é um respeito, é um lutador e tanto, né? E aí que a arte marcial ela tem esses elementos que que outras práticas não desenvolvem de maneira tão presente. É verdade, né? A gente aprende a respeitar quem está treinando com a gente, né? Nas artes marciais tem que respeitar e até todo o ritual que tem no dojo de saudação, de cumprimentar, do mais graduado chamar o menos graduado para treinar, e todo o ritual que envolve. Todo o ritual que tem aí. E aí o que é interessante nessa questão das lutas, nós temos essa prática corporal com uma origem muito forte do Oriente, que teve uma influência muito grande aqui em nosso país. Mas não é só aí. Se você pegar a capoeira, que tem uma outra origem completamente diversa dessa prática oriental, mas ela desenvolve princípios muito semelhantes. Vai ter o mestre de capoeira, vai ter o sensei do karatê, vai ter o mestre do karatê. Tem sempre aquele respeito, aquela hierarquia, aquele sentido de grupo, aquele sentido de pertencimento. Sempre vai ter. Se você for lá no ritual do Xingu, do Uka-Uka, vai ter o dono da luta. Né? Que ele que é o responsável por trazer os lutadores, eles desenvolvem aquilo, os jovens passam de um processo para o desenvolvimento, eles têm que participar do treinamento de Uka-Uka, é uma prática inclusive muito rica que nós temos, né? Que tem que ser preservada inclusive. É verdade. Né? Mas eles desenvolvem princípios que em diferente cultura tem a mesma questão. E aí por isso que diz, a luta, por tratar de sentimentos, possibilitar sentimentos, desenvolvimento mais profundos nossos, ele é capaz de desenvolver essas questões.
Então você vai pegar no coco, você vai pegar na capoeira, você vai pegar no taekwondo, ele segue essa lógica. Sempre tem esse respeito. Sempre vai ter. O próprio ritual, né? O próprio ritual. Até porque senão você não consegue. Como é que você vai colocar 5, 6 pessoas para treinar se não tiver alguma regra? Alguma regra como naquele ambiente. E alguém que tem ali a responsabilidade sobre aquilo. E na luta você consegue. E em poucos lugares. Por exemplo, hoje a gente percebe em algumas comunidades com muita dificuldade, normalmente, às vezes o Estado não chega, tem uma dificuldade enorme de chegar, a igreja tem um papel fundamental e ela chega, e muitas vezes você vai encontrar lá o pastor ou o padre e o professor de luta e arte marcial aceito por aquela comunidade. Isso é muito comum. É muito comum. Então, por isso que essa riqueza toda... E eu até acho que eu fugi da pergunta, mas é porque eu me enxergo na arte marcial, esse nossa, todo. Eu achei ótima a sua colocação, muito rica mesmo. E fico assim, me segurando para não fazer uma boa crítica a quem faz uma observação sem conhecer a fundo as artes marciais, uma visão acadêmica e distante. Essa visão distanciada, visão do sociólogo, que é aquela visão sem você... ter uma visão apaixonada, não é isso que a gente está falando aqui, é bem distante disso, é bem diferente disso. Você se afasta para você ver o fato social, para você fazer a sua análise daquela situação. Exato. Né? E como é que você vai falar da importância das artes marciais na formação dos jovens, por exemplo, o que significa ser um artista marcial, se a gente usar essa expressão, né? Sem essa vivência, se essa vivência faz parte, né? Das artes marciais. E aí a gente tem um mundo midiático, né? E aí nós temos a questão dos esportes, que é bacana, acho muito rico, né? Hoje nós temos aí canais dedicados às lutas e artes marciais. Mas aí as pessoas às vezes querem pegar esse universo e colocar como das lutas e artes marciais. Ah, não, então nós temos um lutador de judô, que ele para fazer isso, ele luta de determinada forma. Ah, o lutador de MMA, ele junta isso, o karatê... É completamente fora, esquece um outro universo que não está... Que é muito maior, né? Que é muito maior. Que é muito maior. A arte marcial é muito mais do que essa parte que a gente já falou, dessa parte de luta, essa parte de competição. E aí tem um grupo de pesquisa que se dedica a isso, mas pega isso e colocando como se fosse a verdade absoluta sobre as artes marciais. É um universo muito pequeno. Então, algumas definições que a gente enxerga às vezes, aí vai classificar, porque o karatê é assim, o karatê é assado, e aí pega o karatê hoje que está na Olimpíada, né? Mas nós temos outros estilos, né, que são conhecidos, que são fantásticos. Estilos fortes, como o estilo do Kyokushin, o Eichiryu, de quebramento. Aí você vai explicar dentro de uma lógica, o quebramento, o cara está metendo uma canela ali, quebrando um concreto. O cara fala, pô, esse cara é louco. Mas tem toda uma explicação por que aquilo é feito. Né? Aquilo é uma prática que já vem, vai falar para aquele cidadão que ele não é, quando bem orientado, que ele não consegue fazer alguma coisa. Faz parte de um treinamento ali de sua... Ele se preparou para chegar até aquele momento, né? Envolve outras coisas, ele está se preparando para a vida dele, ele está se preparando para os desafios que vão vir. E tem a parte de quebramento que faz parte daquela arte. E as pessoas simplesmente esquecem, a parte do Kobudo, que é riquíssima. Aí você pega uma definição querendo falar que é a luta e a parte das armas do karatê, que você vê nos katas, são presentes. Sim. Né? E simplesmente a pessoa esquece. Né? Kobudo, as pessoas esquecem. Eu falo, não. Então esse é o desafio, a arte marcial e me como esse todo, por isso que digo... talvez respondendo a sua pergunta somente agora, é uma filosofia de vida baseada em todos esses princípios e todas essas vivências que tive a possibilidade de passar. Não é apenas uma prática corporal simples, ela é muito mais do que isso. Então o meu comportamento, a minha forma de enxergar o mundo, a minha postura, ela está baseada nesses conceitos que obtive, uma boa parte deles, a partir desta prática. Bacana, bem rica. E você teve como um companheiro de treino por muitos anos, o Didi, né? Sim, um grande companheiro, um grande amigo, né? E aí, desde a época, nós conhecemos talvez com 12 para 13 anos, e aí passamos a competir, né, durante muitos anos juntos, e aí com um perfil diferente, peso diferente, habilidades diferentes. Né? Ele peso pesado, você peso leve.
mas eu acho que completava, né? Talvez ele ficou um peso pesado mais rápido, né? Porque eu treinava com você, que era e eu bem tive mais habilidades leve. que desenvolvi, sempre foi um peso leve muito forte para minha categoria. E Entendeu? podia pegar um peso pesado também, né? Porque eu estava acostumada a lutar com ele. No Brasil eu cheguei a lutar muitas vezes. A equipe lutei sempre, a equipe, né? A equipe lutei sempre. Internacionalmente fiz poucas lutas em equipe, porque aí já é um processo mais complicado, até por várias razões. Eu só achava que tinha que pegar só grandão, né? Não geralmente na formação, a equipe era... mas é realmente internacionalmente. Internacional, geralmente, tem pessoal bem grande. Bem grande, muita trocação, né? Aí acaba você pode tem até alguém falando ali fazendo os comentários aqui, o combate forte, um combate forte em Olimpíada vai ser forte com entrada. Ixi, não deu para entender não, Anthony. Tem que formar essa pergunta de novo. Zeusa Matias, excelente entrevista, parabéns. Aqui estamos desenvolvendo um trabalho com crianças e jovens autistas, mas nas modalidades não existe ainda a categoria específica. Temos a categoria para Down, né, para síndrome de Down. Eu acho que ela talvez quer dizer, porque o esporte especial, né, aí para pessoas com deficiência, ele tem várias categorias, né? Tem o surdo, tem o deficiente visual, tem deficiente físico, então talvez é isso que ela queira falar, talvez ela desenvolva para um. É um desafio. Mas o karatê já tem todas as lutas, né? Tem começado a desenvolver. Ajudar as pessoas com essas. Me ajuda bastante, né? É muito bacana. Com especificidades, né? Wilson Miranda, grande karateca, Marcelo... Wilson deve ser o Wilson do kickbox, né? Que o Wilson, bacana, karateca, kickbox, ele esteve conosco. Até tá dando bem jiu-jitsu muito bem, acho que não sei se é jiu-jitsu, karatê, kickbox, esse homem aí é multi. Marcelo Salgados, Olores, boa tarde, obrigada pela participação aqui. Então, esse último aqui, Anthony, não deu para entender o que ele falou. Combate forte em Olimpíada vai ser forte como entrada. Como é que você vê o karatê entrando agora nas Olimpíadas? Ele vai ter participação de alguns atletas só, né, Célio? Eu não acompanhei muito bem o processo, não sei como é o processo seletivo, mas até onde eu conversei, é um processo muito duro, né? Acho que são 8 atletas por categoria, né? Em todo o mundo, né? Em todo o mundo, né? Todo mundo. É um processo muito duro. Né? Bem seletivo mesmo. Bem seletivo. E aí eu vi alguns atletas até, mas os que eu tenho mais contato, até para não ser injustos com os outros. Mas eu sei que vai ser um processo muito duro. Torço muito para que o Brasil esteja representado, sei da dificuldade que é. Né? Porque você vai ter que estar ali, vai ter que ser o campeão talvez do mundo, o campeão e vice do mundo, estar ranqueado. É um processo muito duro, muito difícil. Torço para que algum desses brasileiros, eu acompanhei, vi algumas lutas do Douglas, vi pela televisão, é um artista, assim, muito bacana, torço muito por ele, que ele possa estar lá. Tem a Valéria também, que eu acho que ela vem conseguindo resultados interessantes, mas também acompanho pouco. Né? E os outros mais jovens também eu não saberia dizer. Mas o Brasil, com certeza, é um karatê muito forte. Mas para chegar a esse nível, além de karatecas, tem que ter toda uma estrutura para você desenvolver. E aí, eu digo, não é uma estrutura apenas de um ciclo olímpico. Né? Isso aí, para você formar um medalhista olímpico, você tem que começar 10 anos antes aí. Então, participando de várias competições internacionais, fazendo reciclagem de tudo. Então é um processo muito duro, muito difícil para o Brasil. Pelo que eu tenho acompanhado hoje também, aí a Confederação tem feito um trabalho, mas nós passamos muitos anos aí com dirigentes muito difíceis, então isso é muito complicado, entendeu? Difíceis é uma palavra bem... muito complicado. Então vai ser difícil, mas eu torço para que um brasileiro chegue, se conseguir, eu acho que uma medalha, uma representatividade, acho que é muito bacana. Eu acho que para o karatê, de um modo geral... Vai ser muito bom. É muito bom. Né? Eu também estou torcendo aí para os nossos atletas brasileiros aí serem medalhistas nas próximas Olimpíadas também. Sim, e acho que vai ser bacana no Japão. Né? O Japão acho que vai ser um momento bacana, porque lá o karatê tem toda uma história. Eu acho que vai ser muito rico. Com certeza, né? A próxima Olimpíada que o Brasil, que o karatê vai participar, a próxima não, a primeira, né, que ele vai participar é em Tóquio. Exato. Na cidade que é a cidade... Tem uma afinidade, tem uma origem, né?
Está em todo o Japão, né? O Okinawa tem uma origem muito forte, mas o Karatê, com certeza, Tóquio tem toda essa representatividade. É muito forte ainda. A Europa é muito forte no Karatê, mas o Japão continua sendo uma potência no Karatê. Sim, sim. Célio, eu queria que você falasse agora pra gente, assim, qual é a sua rotina matinal? Mas a sua rotina matinal, qual é o que você faz na sua primeira hora do dia? Você vai começar o seu dia, você já começa na ralação, você tem um momento introspectivo, você faz uma meditação, o que você faz na sua primeira hora do dia? Não, vamos lá. Acordo, tomo café. Antes de ir para a minha atividade física, eu confesso que eu não consegui ainda desvincular do WhatsApp. Mas são por várias razões também, porque como a gente às vezes está ligado a muitas coisas, tem que ver se tem... Às vezes é coisa urgente, às vezes é coisa urgente, aconteceu alguma coisa. Então aí dou uma olhada nas mensagens, ver se tem alguma coisa. Evito até responder naquele momento, porque aí é onde eu estou praticando a minha atividade física é de manhã, nesse primeiro horário da manhã, entendeu? E aí estou tentando ser efetivo nessa prática. Nem que eu tenha 40 minutos, mas que eu faça aqueles 40 minutos que esteja presente ali, faça da melhor maneira. E aí, depois que eu faço essa atividade, vou responder aquelas perguntas que a gente tem mais urgente. E aí, hoje, nós estamos ocupando uma função no Ministério do Esporte, né, vinculado à AGLO, Autoridade de Governança do Legado Olímpico. Então, aí, depois, feito essa primeira... Falou rápido, mas é Autoridade do Legado Olímpico. Autoridade eu enrolei, Autoridade de Governança do Legado Olímpico. E aí, nós vamos para o Ministério, e aí a gente está trabalhando, né, no Ministério, estávamos com o ministro Pisciani, agora com o ministro Leandro Cruz, e aí desenvolvendo essa atividade como servidor público. Eu estou requisitado para o Ministério do Esporte, e aí cumprimos a nossa jornada como servidor público. No Ministério a gente tem viajado muito para desenvolver diversos projetos pelo Brasil, tem sido muito bacana a gente conhecer um pouco mais o Brasil, é muito interessante. E tem um projeto que você teve uma participação decisiva, que foi a das artes marciais, nessa... com as prefeituras, com os órgãos, né? Nessa nossa passagem agora para o Ministério, e aí está se consolidando neste momento, e fiquei muito feliz e muito grato por estar compondo a equipe do ministro Pisciani, que é um lutador de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu. E o Leandro Cruz, que é o ministro, ele era o secretário nacional, a qual eu era vinculado até o ano passado. E aí nós desenvolvemos junto com eles, e com toda uma equipe também muito capaz, projetos voltados para lutas e artes marciais. E aí que eu acho que é uma grande momento das lutas e artes marciais, do que nós conversamos agora anteriormente, é o Estado brasileiro, o Ministério do Esporte, reconhecendo as lutas marciais com esta visão que nós conversamos. Né? Já temos grandes programas no Ministério do Esporte, que trabalham as práticas corporais, mas desenvolvem com determinadas características que eu acho muito ricas, porém diferente de alguns elementos das artes marciais. Então nós conseguimos colocar e implantar agora no Ministério, já temos alguns núcleos sendo desenvolvidos com lutas e artes marciais, mas uma das grandes diferenças, esse instrutor, esse professor, é um praticante de arte marcial. Fundamental. Então, ele pode ser professor de educação física, pode ser sociólogo, antropólogo, mas ele tem que ter uma formação de lutas e arte marcial. Então, com esta formação, ele vai dar a aula, ele pode ter um monitor, também convivência. E aí eu não acredito que essa experiência, essa prática corporal de lutas for ministrada por alguém que não viveu esse ambiente. Sim, mas por tudo que a gente conversou aqui. Então, nesse momento, a gente está em fase de implantação. No Rio de Janeiro, pelo Plano Emergencial do Rio de Janeiro, vão ser desenvolvidos aí diversos programas e projetos. A gente sabe do momento que o Rio passa. As forças de segurança, a gente não tem a menor dúvida que elas terão toda a capacidade de desenvolver as suas ações, e se tiver que tomar alguma região ou outra, isso não tem problema. Mas aí é depois o desafio. Como é que a gente vai ocupar isso? E aí eu acho que o esporte tem um papel fundamental, as lutas e artes marciais também podem dar uma grande colaboração. Então nós, inclusive, como já estamos desenvolvendo esse projeto no Rio, projeto piloto, inclusive núcleos são desenvolvidos para menores em conflito com a lei. Sim. E esses menores também vão ter acesso a práticas de lutas e artes marciais, e aí é um desafio. Né? As pessoas têm uma visão completamente equivocada, mas talvez seja uma das poucas maneiras que a gente tem de chegar a estes jovens. Sim. Da gente dialogar com estes jovens, da gente mostrar outra realidade, inclusive aquilo que a gente estava falando. É uma oportunidade, lógico, todo um preparo
para esse ambiente, mas é uma possibilidade que esse jovem vai ter de se conhecer, de conhecer aos outros e enfrentar, inclusive, os seus medos. Então, a gente acredita muito nesse projeto. Bacana, muito bom. Parabéns mesmo por esse trabalho, né, que está sendo desenvolvido lá. Célio, agora a gente queria... Qual é o seu hobby, Célio? Hobby? Você tem algum hobby? Olha, eu gosto muito de sair com os amigos e a prática da atividade física, para mim, ela... Aí por isso que eu digo... Tem negócio de fazer skate, né? Não, skate, como é que é? Kites. Não, não Kitesurf. fiz. Até gostaria de fazer. Mas eu tinha uma lesão muito séria. É verdade. Aí uma vez eu fui andar no lago de jet ski, aí eu caí, meu ombro saiu. Ixi. Aí eu falei, quase que eu morro Não, lá é melhor afogado. Aí eu ficar uma botei, eu coisa falei, não vou dominó, mexer uma uma coisa coisa mais radical, não. tranquila. Aí não fiz. Aí hoje, eu gosto muito da prática da atividade. Então é um grande prazer para mim se eu acordar e ir para o parque caminhar. Se eu for para a academia, dar uma corrida, entendeu? Então, aí, outro dia desse, fiz um catar ali no parque. Então, meu hobby está muito ligado à prática da atividade física e também sair com os amigos e, às vezes, ler quando tem tempo de ler um livro bacana. É sempre muito bom. Bacana. Célio, o que você considera mais importante na vida? A gente sempre faz essa pergunta para os nossos entrevistados, nossos convidados. Olha, é porque eu acho que é um conjunto de coisas, né, Carla? Assim, acredito muito que você tem Você vai ter que escolher uma. tem que escolher, já bota aquilo. Eu acho que você está sempre trabalhando para o bem, né? E eu só acredito nesse bem se ele está num ambiente para todos. Porque só vou estar bem se o outro que estiver comigo estiver bem. Então é você trabalhar com essa possibilidade de você fazer que aquele ambiente onde você viva, ele seja melhor. Eu acho que é mais ou menos isso. Que as pessoas colocam muito o problema no outro. O governo é o culpado, o vizinho é o culpado. Nunca é a própria pessoa, Nunca né? ele é o culpado, só os outros que são. Então, se você faz aquilo ali, mas se você cuida para o outro estar bem também, eu acho que é uma maneira de você ter essa passagem na vida de uma maneira interessante. Bacana. Agora, para a gente terminar aqui o nosso programa, eu queria que você desse uma dica de alta performance. É a dica de alta performance do campeoníssimo Célio Renê. A gente cai naquela mesma coisa. Tanta coisa para o cara ter alta performance, né, Carla? Hoje é a escolha. Hoje é a escolha, a gente tem que falar uma. Eu acho que você tem que ter o foco, um objetivo, claro. O que você quer? Lógico, depois você vai ter que buscar como você vai chegar lá. A estratégia. A estratégia. Mas você tem que saber o que você quer da sua vida. A tua performance eu estou usando ela como um modo geral, não apenas a parte esportiva. Essa performance, o que eu quero? As pessoas às vezes não sabem o que é. Você vai, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tá bom, mas o que você quer? Você quer ser campeão de natação? Você quer ser um bom professor? Você quer ser um bom pesquisador? A partir do momento que você sabe o que você quer, acredita naquilo, foco naquilo e trabalho muito. Você vai conseguir chegar a algum lugar. E às vezes é que eu digo, não importa o lugar onde você vai chegar. As pessoas às vezes só pensam... é o caminho, né? É o caminho. Certo. Às vezes o pessoal, eu quero chegar ali. Beleza, já sei. Vou fazer o melhor. Se eu vou chegar ou não, não importa. Legal, bacana. Bacana, muito bom te ouvir. Quer falar mais alguma coisa aqui para os nossos telespectadores? Não, cara, só agradecer e parabenizar, né? Obrigada. É muito bacana, né? Eu já, da outra vez que eu encontrei você numa audiência onde você foi homenageada na Câmara Legislativa, né? E título de cidadã, né? Obrigada. Foi muito bacana aquela homenagem justa. E lá eu falei dessa sua capacidade e determinação de estar sempre produzindo algo. Sempre, né? Como atleta você foi, como professora, como desenvolvimento de projetos sociais, como advogada, como coach, você sempre fazendo e batalhando e conseguindo. E aí agora com o programa já há algum tempo, e é muito bom que aí vai levar a informação de qualidade para que as pessoas possam aí usufruir do seu trabalho. Muito bacana, parabéns. Bacana. Obrigada, Célio. Bom demais te ouvir. Então, você falou aqui a respeito do que quer, né? E é interessante isso porque é comum eu perguntar para os meus coaches o que você quer. E a pessoa normalmente não consegue responder a isso. Ela fala, por exemplo, tem um caso assim que fala assim, olha, eu quero perder 20 quilos. Não, eu quero correr. Mas por que você quer correr? Aí você vai descobrindo, não, é porque eu quero perder 20 quilos. Mas por que você quer perder 20 quilos? Aí até você chegar naquela situação de crise, de autoestima, e aí descobrir que, na verdade, ela quer melhorar o relacionamento dela, porque não está acontecendo mais como acontecia. Então, descobrir o que quer é realmente fundamental.
Eu quero agradecer você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima sexta-feira às 15 horas. Tchau, tchau. Os